E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dr. José Brito, advogado criminalista e professor universitário. josebrito.com.br, esse é o nosso site, professor@josebrito.com.br, o nosso e-mail. martinsbrito.eadplataforma.com é a nossa plataforma onde nós temos os nossos cursos jurídicos, ok? Bom, você foi felizado com mérito, passou na primeira fase da prova da Ordem dos Advogados do Brasil. Chega a sua segunda fase e você optou por direito penal. A sua prova prática, você optou por direito penal. Eis que no dia da prova, a peça processual é essa aqui. Ok? Você começa a olhar para o tamanho desse enunciado e bate o desespero. E essa prova foi uma prova real, tá? Foi do 31º exame da Ordem Unificado, tá? Estou colocando aqui porque eu quero conversar algumas coisas com vocês a respeito de como se elaborar, como enfrentar essa prova. Bom, primeiro, é óbvio, conhecimento tem que ter. Segundo, manter o equilíbrio emocional, ok? E aí, por que eu falo isso? Porque quando você se deparar com esse enunciado enorme aqui, você não entrar em desespero, porque se você ficar nervoso, vai faltar o raciocínio e você vai se enrolar todo e vai ficar prejudicado. E aí, meus amigos, olha só, dentro dessa questão aqui, quando você pegar uma prova e começar a perceber que existem muitas datas, como essa aqui, ó, já informa a data do nascimento do Rômulo, aqui fala a data das mensagens da esposa dele, tá? Aqui fala a data de nascimento dela. Nós temos ainda a questão da data, tá? Da denúncia. Então, veja bem, quando tem muita questão referente a essas datas, provavelmente existe uma, uma questão inserida aqui de prescrição. E aí você tem que estar atento, tá? De repente, como é o caso aqui, existe uma prescrição, porque na data do fato, o sujeito lá, o Rômulo, ele era menor de 21 anos. Então, ele já tem um benefício, porque essa prescrição cairia pela metade. E ainda temos aí a questão da tentativa, que ainda diminuiria mais ainda. Então, pela data, né, dos fatos e a data da denúncia, nós já teríamos a prescrição da pretensão punitiva estatal. Tá? Isso seria uma questão a ser enfrentada até em preliminar, tá? Outra questão que você teria que observar aqui, outra questão extremamente importante, é que essa lei aqui, que fala sobre o feminicídio, 13.104 de 2015, gente, ela é uma lei que traz uma situação que agrava a situação do réu quando que pratica ou quando praticar um fato que esteja inserido nesta lei. Como o fato ocorreu, né, muito antes, tá? Muito antes, essa lei não se aplica. Não poderia o Ministério Público, o promotor de justiça, na denúncia inserir, tá, essa qualificadora aqui. Portanto, você também deveria enfrentar essa questão, porque é uma lei posterior à data do fato e aí traz um prejuízo para o réu, ok? Ainda nesse viés aqui, uma vez ultrapassada a questão aqui da prescrição e de uma possível aplicação de pena mais gravosa ao réu, o que é impossível nesse caso, nós temos na leitura aqui, depois você vai ver, que faltou a citação, ou melhor, a intimação do réu
para comparecer à audiência de instrução e julgamento. Portanto, o candidato deveria, lá na sua peça, também inserir uma nulidade por cerceamento de defesa, porque fere o direito, né, de presença do réu na audiência, que está ligado à autodefesa, porque ele tem que saber tudo que estão falando dele, para que quando ele for ser interrogado, ele possa combater aquelas informações. E ultrapassado essas questões processuais de nulidade, por exemplo, nós poderíamos e precisaríamos entrar no mérito da questão. E qual é o mérito dessa questão aqui? É a desistência voluntária. Portanto, o candidato deveria arguir também na peça a desistência voluntária, obviamente, sendo acolhida, sairia da competência do tribunal do júri e o réu, o Rômulo, passaria a responder por lesão corporal. No exemplo aqui, ele fala até gravíssima. Enfim, veja que dentro desse enunciado aqui, inclusive aqui no enunciado, fala que a folha de antecedentes criminais dele, né, só mostra uma acusação de um processo que ele está respondendo. Isso não faria e não fez nenhuma diferença aqui para o candidato. É só mesmo para tirar a sua atenção. Então, quando o candidato ele olha a prova dele, se depara com um enunciado desse tamanho, o desespero bate, que quando ele já está aqui embaixo lendo, ele já nem mais lembra do que estava lá em cima. Então, é importante técnicas para você elaborar essa questão. Aqui, nessa questão e nas provas da ordem, o examinador ele quer que você apresente o maior número de fundamentos possíveis, viáveis e legítimos para o caso concreto, porque aí você vai ter grande chance de obter a nota máxima da questão. E aqui a nota máxima é 5. Imagina você fazendo essa prova, tirando 5, obtendo uma nota máxima de 5. Para as questões subjetivas, no mínimo, você precisaria de mais um para ser aprovado e estar habilitado para exercer a nobreza da advocacia. Então, veja que é necessário ter conhecimento técnico, tanto na questão material, direito penal, quanto na questão processual, direito processual penal. E além da questão do conhecimento, agora você precisa saber, e aí tem que ter o início, meio e fim de iniciar a sua peça. E qual é a peça que deveria ser utilizada aqui? Recurso em sentido estrito, tá? Artigo 581, inciso 4º. Lembre-se, quando for fazer o recurso em sentido estrito, aqui nessa peça, deveria ter também um requerimento ao juiz de um requerimento para retratação da decisão de pronúncia, ok? Então, o recurso em sentido estrito, porém dirigido ao juiz de primeira instância, requerendo a retratação, e se ele não se retratasse, ou seja, se ele não modificasse essa sentença tal como uma impronúncia ou uma desclassificação, esses autos seriam encaminhados para a segunda instância para que o tribunal, uma Câmara Criminal, julgasse o seu recurso. E, obviamente, além da peça, a petição de recurso, você teria que apresentar as razões de recurso. Então, significa dizer que você tem que ter técnica, lógica, conhecimento, tanto de direito penal quanto processual penal, para desenvolver essa peça aqui. E é exatamente isso que o nosso curso está propondo a você, está oferecendo a você. É um preparatório para você estar pronto, habilitado, seguro para enfrentar esse momento tão difícil, tão importante da sua vida, que é o divisor de águas para você. É o momento que você busca ter a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil, que te habilita a exercer a advocacia. Então, nós estamos direcionando o nosso curso exatamente para a segunda fase em direito penal. Todos os nossos esforços
estão direcionados para preparar você para no dia da sua prova você estar tranquilo e seguro para responder todas essas questões. Então, não perca essa oportunidade. martinsbrito.eadplataforma.com. Lá você tem todas as informações, você vai ter material didático, você vai poder assistir quantas vezes quiser as aulas, ok? Você vai ter um canal de comunicação com a gente para tirar suas dúvidas. Enfim, certamente você vai estar preparado para enfrentar esse momento com louvor, com aprovação. E eu quero estar lá no dia da sua aprovação, ou pelo menos que você nos envie um e-mail informando que foi aprovado. Não é nada fácil, mas também não é impossível. Capacidade você tem, certamente. Se já chegou até aqui na segunda fase, você tem capacidade sim. O que falta agora é te preparar, mostrar os caminhos e te dar segurança para você ser aprovado. Então, não deixe de visitar o nosso site, martinsbrito.eadplataforma.com, e lá vai ter todas as informações. Veja que aqui nós vamos o nosso curso está direcionado exatamente para trabalhar com as questões que são cobradas nas provas, e nós vamos estar com você ensinando, explicando, debatendo essa questão aqui e mostrando como que você deveria montar a sua peça, qual a peça a ser elaborada, qual o momento processual que está ocorrendo aqui. Enfim, vale a pena você fazer o nosso curso. Seja bem-vindo. Um grande abraço para você. Bons estudos.